Ontem deu Flamengo lá no estádio Newton Santos 3-1 diante do Botafogo e um lance está repercutindo até agora. O gol do Arrascaeta, que foi o terceiro gol do Flamengo, e nós vamos mostrar aí para vocês toda a construção da jogada. Dê uma olhada, hein? Ozinho, bem-vindo ao programa Tetra. Rapaz, esse gol aí foi sensacional, hein, Tetra? Boa noite, João. Um abraço para você, Lugano, meu querido, presidente Mauro Naff, fã de esporte. Deu a lógica, né? O time é muito superior, o time do Flamengo, e esse gol mostra muito a qualidade técnica, né? E também, é claro que a movimentação chama atenção aí a participação do treinador, isso é treinamento, né? O Gabigol, né? Jogou um pouco mais por trás do Pedro, e aí ele teve liberdade de movimentação, hora estava na esquerda, hora estava na direita. O próprio posicionamento do Arrascaeta, que faz o gol, no caso, né? Ele não estava lá aberto pela direita, eu chamava até atenção que isso não me agrada muito, ele ficar muito ocupando lá direito. Então o Arrascaeta com liberdade que o Botafogo deu, não marcou em cima. Foi até a pergunta que você me fez no programa de ontem, né? O que o Botafogo tinha que fazer para tentar, de alguma forma, equilibrar? Era marcar o Arrascaeta. Não marcou, o debochado foi o melhor em campo, deu assistência, fez gol, passeou dentro de campo, e um time muito superior. Você vê as substituições, sai do banco 5 jogadores que poderiam ser titular no time, no jogo, né? Então, Vitinho entrou depois, Bruno Henrique entrou depois, Felipe Luiz entrou, João Gomes entrou. É um time com muita qualidade. O debochado foi o melhor em campo, deu assistência, fez gol, passeou dentro de campo, e um time muito superior. Você vê as substituições, sai do banco 5 jogadores que poderiam ser titular no time, no jogo, né? Então, Vitinho entrou depois, Bruno Henrique entrou depois, Felipe Luiz entrou, João Gomes entrou. É um time com muita qualidade, com muitas opções. O Botafogo, né, é uma reconstrução de Botafogo, de projeto, que vai demorar um tempo e não é páreo para esse momento do Flamengo. João. É isso aí, os românticos da Gávea já estão chamando assim o time do Paulo Souza. Lugano, muito bem-vindo ao programa, prazer recebê-lo aqui. Já começamos a perceber o estilo Paulo Souza aí no time do Flamengo. Lugano, um grande abraço, hein? Querido Zinho, um abraço grande. Tanto tempo, Mauro, João, um prazer como sempre. Eu fico ainda surpreso com a pressa que a gente tem em dar toda a responsabilidade sempre para um treinador, para o bem ou para o mal. Esse lance, eu acho que esse golaço, né, ou até o jogo do Flamengo, tem pouco a ver com o treinador. Tem muito a ver com a qualidade individual do Flamengo, né? Obviamente que o treinador escala o time, dá certo posicionamento, mas isso é qualidade do time, qualidade do Flamengo. Temos ultimamente essa necessidade de todo o que acontece com o time, para bem ou para mal, ressaltar a figura do treinador, quando na verdade os protagonistas são os jogadores. Os responsáveis por esse lance são os jogadores, que dentro do campo se movimentaram, que se conhecem, que têm qualidade, tanto quanto a defesa de Botafogo foi muito frágil, praticamente sem pressão, chegando longe, distante do jogador de Flamengo. Assim, eu, se fosse torcedor de Botafogo, ficaria um pouco chateado, bravo e preocupado, né, com essa disposição defensiva do time, né? Olha como a defesa está praticamente amontonada perto do gol, não há uma distância entre os jogadores, uma distância táctica para evitar esse passe entre linhas, para evitar a movimentação do pessoal do Flamengo. Acho que tem muito a ver com a qualidade do Flamengo, tem muito a ver com a facilidade que o Botafogo deu defensiva e tem pouco a ver com o treinador, ainda, né? Ainda, o Paulo Souza, lembrando, ele começou o trabalho no dia 10 de janeiro, ou seja, tem aí aproximadamente 40 dias. E você, Mauro Naves, o que acha? Tem o dedo do treinador? É mais a qualidade do time? Foi a fragilidade do Botafogo? O certo é que foi um belíssimo gol, hein, Mauro? Tudo bem, presidente? Um abraço, presidente. Boa noite, João, Lugano, abençoadozinho. Um abraço ao fã de esportes.
Assim, eu acho que o que pode ter de dedo ali do treinador é se ele pede, vamos tocar até abrir espaço, etc. E aí entra a qualidade, como diz o Lugano, dos jogadores para fazer esse toque, ou tenha paciência, ou infiltra, ou parte para cima, não, vamos tocar e tal. Agora eu me lembro ontem, pena que o Pascoal não está aqui hoje, eu não gosto de falar quando o cara não está aqui, né? Mas amanhã você fala para ele. Que ele falou que com o Carly e um Canu, Eizinho, como é que era a frase dele? Não tem joelho feliz. Nem tornozelo sorridente. Tava Pascoal. Que os caras iam dar muito, o Canu e o Carly ali, não ia deixar nenhum joelho feliz. Jesus! Só que ali a gente vê que os caras só ficaram observando, olhando e bibibi. Os tornozelos e joelhos estavam tranquilos, inclusive do Arrascaeta. E ainda bem, né? Ainda bem que a gente não está aqui querendo que ninguém se machuque, mas eles tiveram muita tranquilidade para tocar. Ainda há uma diferença enorme, né? Técnica, por mais que a gente ontem tenha elogiado muito a humildade, o jeitão, o carisma do Textor, né? E assim, botando... Daqui a pouco nós vamos mostrar uma cena bem legal. A gente quer dele, Botafogo na história. Botafogo, tem um trocadilho na história dele tá agitando lá, e é legal mesmo, ele tá agitando, tá animado com o Botafogo, e tomara que esteja e traga bons reforços. Mas ainda não dá, né? Não dá para pensar em atropelar o Flamengo, enfim. Não dá, tem muita diferença. O Botafogo teve lá as suas chances e tal. O Hugo, dessa vez, só rebateu para o lado, João. E não foi uma vez só, não. Foram alguns chutes. Não teve rebatida para frente, não. Rapaz. Jogando e aprendendo. Jogando e aprendendo. Enfim, mas é isso. O Zinho dizendo ali, bom, e agora vamos mudar um pouquinho? Aí vem 5, que a gente até questionou ontem se eram reservas. Não eram reservas, são 5 que estavam no banco ou descansando, titulares, Bruno, Henrique, todo mundo. Enfim, ainda há muita diferença entre o Botafogo e o Flamengo, e é o que se viu ontem. Agora, Zinho, e também vale aqui para o Lugano e para o Mauro Naves. O Paulo Souza, ele começa lentamente a ir tirando algumas amarras do Flamengo de 2019. E por que eu falo isso? Porque muitos dizem o seguinte, o Flamengo está preso em 2019, naquele time histórico que marcou época. E aí vem o seguinte comentário de muita gente, que depois de 2019, especialmente 2021, muita gente que fez história em 2019 ficou com um lugar cativo no time, mesmo sem estar jogando bem. E aí o Paulo Souza chegou e ele já muda um pouco o esquema tático, começa a dar oportunidade para outros jogadores também num rodízio. Ele está começando a fazer com que o Flamengo fique longe de 2019, ô Tetra? A parte tática, a gente percebe que é bem diferente, né? Porque ele faz uma construção com uma linha de 3. Eu sempre estou insistindo que eu não acho que ele defenda quando perde a bola com uma linha de 5. Seriam os 3 zagueiros e os 2 alas voltando para ficar uma linha de 5, uma linha de 4 e só um jogador de referente. O 5-4-1. Constrói no 3-4-3 e defende no 5-4-1. Não enxergo dessa forma. Eu enxergo ele construindo com 3. Depois, era o Léo Pereira pelo lado esquerdo, depois foi o Felipe Luiz, que me parece que será o titular. O Felipe Luiz tem dado dicas disso, o Paulo Souza. Agora sim, eu vejo ele rodando o elenco, observando e tirando conclusões. Vamos dizer, Hugo Souza parece que é o titular, como você tem falado, João, porque o Diego Alves está ficando no banco a maioria dos jogos. Na lateral direita, o Isla era o titular. Hoje me parece que ele está atrás do Rodinei e do Mateuzinho. Tem jogado mais esses outros 2. Então tem... o lado esquerdo, o Everton Ribeiro, eu acho que ele vai ter dificuldade de se adaptar ali nessa função. Muito bom jogador, mas estava jogando há muito tempo pelo lado direito. Aí o garoto Lázaro está ganhando espaço, velocidade, né? Faz esse corredor, porque me parece que ele quer jogar com 2 jogadores de frente próximo. Gabigol e Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol é o titular. Acredito que vai ser o Bruno Henrique com o Pedro brigando ali, por vaga. Ele está tirando conclusões, mexendo com o grupo, e a fala dele me chama a atenção o seguinte: na última coletiva após o jogo contra o Atlético Mineiro, ele falou o seguinte: esse time tem que esquecer o que fez, ou virar a chave,
O que ganhou foi ótimo, mas não pode ficar preso, acomodado com os títulos. Tem que ter fome de conquistas. Então eu vejo que ele está colocando isso, empregando isso no dia a dia, nos treinamentos. O jogo ontem era um clássico, sim, mas vinha de uma derrota nos pênaltis, mas perdeu a Supercopa. Eu vi os jogadores muito atentos, focados e com intensidade, brigando por cada espaço de campo. Então você vê que o treinador está cobrando isso. Me parece, de fora, o que eu estou olhando. Agora, taticamente é diferente de 2019 e ele quer resgatar essa fome por vencer, que eu acho que esse time tem. Acomodou um pouco, teve contusões, teve problemas de Covid, teve muitas situações. Mas como o Lugano falou, é muito cedo. É muito cedo. Porque, assim, vence um clássico, tem rivalidade, mas a diferença técnica é muito grande. A gente vai perceber tudo isso um pouco mais à frente. Perfeitamente. Já o Lugano, o Mauro Naves falando também sobre esse tema, mas antes vamos trazer a palavra dele, Paulo Souza, treinador do Flamengo. São todos jogos importantes para vencer e, sobretudo, quando nós temos processos novos, ajudam bastante vitórias clássicos, derbys, todos eles ajudam porque dão consistência, dão convicções e conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a nação. Esse, sem dúvida, é fundamental, este tipo de vitórias. Muito bem, interessante a declaração. Vocês acham, Lugano e Mauro Naves aqui comigo na mesa, ele começa a tirar algumas cadeiras cativas no elenco pela história de muitos jogadores recente, marcante na história do clube? Vou falar antes de você, Lugano, depois você fecha. Antecipou a jogada, é isso? Vou antecipar, você fecha a garoto. Se o... Vai levar cotovelada. Vai levar cotovelada depois. Rapaz. É duro, hein, Zinho? Ainda bem que eu tô distante aqui, Zinho. Olha só. Olha lá, presidente. Agora, só um parênteses. Se o Pascoal tivesse aqui hoje, ia dizer Léo Pereira. Léo Pereira, exatamente. Léo Pereira, hein, Zinho? Ele enchia a boca o Pascoalzinho. Ele já ia falar por causa do gol. Coitado do Léo. João, cadeira cativa de quem, João? Pra mim... daquele time lá, se o Rodrigo Caio voltar, titular absoluto. Diego Alves acho que é um bom exemplo, hein? O que você acha, hein? Tá bom, tá, mas não é isso que vai mudar o Flamengo. Everton Ribeiro. Tá, mas que passou um bom Arrascaeta, Isla, Gabigol. Isla estava jogando algum tempo sem apresentar um bom mas rendimento. estão falando lá de 19, não sei o quê. O time jogava, os caras Diego Alves com Fala altos e baixos. Everton Ribeiro, há algum tempo apresentando um futebol que a gente sabe que ele pode apresentar muito mais, né? O Ilharão sempre muito questionado, embora tenha jogado. Pode até sair, João. Dando oportunidade a outros jogadores. Por enquanto você não falou de ninguém que vai fazer esse Flamengo entusiasmar. Porque o Flamengo, para entusiasmar, depende do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta. É esse Flamengo aí que vai com intensidade e tal. O resto vai compor e compor bem. No passado, o Rodrigo Caio estava lá, o outro zagueiro já foi embora. Aí agora veio o Davi Luiz, etc. Era o Rafinha, agora vamos ver se vai ser Rodinei. Parece que o Isla já está até falando em voltar para o Chile. A disputa é entre Rodinei e Mateuzinho agora. O Felipe Luiz, independentemente da idade, vai continuar jogando. Agora, o que acontece ali também, e não é só com o Paulo Souza, é que aconteceram outras opções. Aí tem no meio, principalmente. Pô, João Gomes agora é impressionante. Aí apareceu o Andrés, ele vai jogar. Aí o Arão já está pensando lá com o dia, quem vai jogar? Poxa, agora tem o Thiago Maia, tem o João, tem o João subindo, que o ano passado o Thiago teve problemas. Então, assim, não é que ele vai tirar cadeira cativa assim. Porque cadeira cativa, para mim, quem tem lá, é essa turma que eu tô te falando. Felipe, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, eu não vejo esses caras fora. O restante ele vai ter mais opções. Um dia vai botar o Marinho no lugar de quem? O Everton Ribeiro, sim. Talvez tivesse cadeira cativa. Né, pelo passado dele. Desse 19 até aqui, o cara vai para a seleção e tal. Esse tá correndo risco até porque o Paulo tá mudando a função dele, tá botando ele de ala esquerda, né? Sim. Ele na seleção, ele é do lado direito, no Flamengo ele era lá do lado direito. Ele começar a jogar ali na esquerda, ele vai concorrer com o Lázaro, com outros e etc. Essa é uma opção que o Paulo Souza está descobrindo, hein? E bancando, hein? Então, Lázaro. Tá bancando, o Lázaro. Pois Lázaro, então, ele achou essa opção lá, hein? São opções que apareceram, mas você não tinha o Lázaro assim no ano passado. Então... Mérito do Paulo Souza, né?
Não, mérito, tá, né, claro, incentivando o rapaz a crescer. Então, assim, eu só acho forte dizer assim, tá tirando cadeira cativa. Não, estão aparecendo as opções ótimas. O João Gomes, daqui a pouco, é o menino que está pedindo espaço mesmo. Tá Alguém vai ter que se virar ali para deixar ele no banco. Sim, sem No dúvida. Lázaro, idem. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. A defesa está mudando, chegaram os zagueiros, o próprio Fabrício, enfim. Aumentou a concorrência. Aumentou a concorrência. Agora, Perfeitamente. aqueles caras que fazem ainda a diferença, principalmente os três da Esses frente, aí- eu acho que ele vai mexer pouco. Não João. vai mexer, não. Agora, o Mauro Naves falou um negócio que é interessante. Vamos rodar e tal, rodar o elenco. Agora, existem peças Sim. que são ali sempre presentes e que têm destaque. E uma delas é Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Veja números dele. Gabigol, ontem teve gol do Gabigol. Ontem, na partida contra o Botafogo, ele fez um gol, chutou 4 vezes, 2 chutes certos, 4 chances criadas e muita movimentação do Gabi jogando ao lado do Pedro, hein? Antes que você chame o Zinho, você se lembra ontem eu falei, vai ter 5 chances de fazer 2. Exato. Fez uma. Exato. Mas é a média dele, É a entendeu? média Aí ele dele, chutou é a média 4, teve uma, tá dentro. É verdade, é verdade, Pode não é seguir. verdade. Não, mas pode ser até com você mesmo, presidente. Não, mas é assim, isso por exemplo, mesmo, Gabigol ele- e Pedro jogaram juntos ontem. E os dois Eles estão marcaram. encaixando ali. Os dois marcaram, né? É. Que bom pro técnico e tal. Mas assim, aí quando você pergunta, mas o Paulo Souza já evoluiu o time, o Paulo já fez isso, fez aquilo, eu tenho uma certa dificuldade de te falar, porque ainda não sei que esquema ele vai. Você falar lá atrás, não, parece que cada vez mais são 3 zagueiros, botar os 2 caras. Tá. Lá na frente, há 2 caras, mas quem são esses 2? É Gabigol e Bruno Henrique ou pode ser Pedro com o Gabigol? Muda muito. Porque aí se for Pedro com o Gabigol, aonde eu vou botar o Bruno Henrique, eu não vou tirar o... Entendeu? Eu não vou tirar o Bruno Eu Henrique. acho que isso é muito ruim para o adversário do Flamengo, sabia? Não sabe como vai jogar, né? Porque, por exemplo, o time do Jorge Jesus, que marcou época e que poucos conseguiram parar, mas todo mundo sabia como jogava, com muita movimentação. O Everton Ribeiro aqui, o Arrascaeta ali, o Gabigol aqui, o Bruno Henrique aqui, o Arão e o Gerson. Esse time do Paulo Souza, é óbvio que está ainda no início de trabalho, mas a gente não tem ainda uma ideia como ele será, assim, e talvez nem tenha, né?